A palavra que eu ministrar hoje para a sua vida, fique como reflexão para a sua vida. Essa palavra se encontra no livro de Lucas 23, 27. Que diz assim: Jesus rumo ao Calvário. Aproveitando que estamos na Semana Santa e as vésperas da sexta-feira da Paixão, da crucificação de Jesus Cristo. Então essa palavra, Jesus, ele já nos alertou sobre os dias de hoje, sobre o que iríamos passar, sobre as dificuldades que teríamos como mães, Ele disse para as mulheres que seguiam ele, seguia a numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Então Jesus estava nos alertando sobre situações que nós teríamos que passar, que nós mães teríamos que passar, que nós que geramos, nós que amamentamos, nós nos sentimos responsáveis, nós nos sentimos culpadas quando o seu filho, se o seu filho vai para o vício, se o seu filho não saiu como você queria, se você, muitas vezes no calor de uma discussão, aí o casal fica: puxou a minha família, não, puxou a sua família. Então Jesus já sabia o que nós passaríamos, e ele alerta que as estéreis, aquelas que não geraram, todo mundo ia desejar que, poxa, para que eu pus o filho no mundo, para ver o que eu estou vendo hoje, para estar hoje na porta de uma cadeia, para eu ver meu filho viciado, para eu ver meu filho nessa situação. E o Senhor já sabia que viria dias tenebrosos, dias difíceis, dias terríveis para nós mães, nós mulheres. E eu quero falar com você que nós temos que ser como essas mulheres que viram Jesus sendo crucificado, elas viram ali a situação toda e elas não se desistiram. Jesus se alegrou muito com as mulheres, ele toma as nossas dores, Jesus, ele se alegrou com a vida dessas mulheres, tanto que no dia seguinte, e elas foram até o fim vendo Jesus sendo crucificado, e no dia seguinte, quem apareceu lá primeiro? As mulheres, e o anjo apareceu e falou para ela, pode ser o próprio Jesus mesmo que apareceu para elas e falou: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Então, a grande alegria para nós é que Jesus ressuscitou e que essas mulheres foram fortes, como a mãe de Jesus também foi forte a suportar tudo aquilo, E essas mulheres, falam que Maria e a mãe, Maria Madalena, estavam lá. No dia seguinte, onde puseram o corpo do meu Senhor? Elas não deixaram de crer em Jesus porque elas viram aquela situação. Elas continuaram crendo no Senhor Jesus. Então eu quero passar para você essa palavra, porque essa palavra é muito forte, fala muito com nós que somos mães, que somos esposas, Nós passamos por situações, mas eu quero te convidar a lutar pela tua casa, pela tua família, pelo teu filho, e que você venha olhar o amor de Jesus, que você venha olhar somente a Cristo, independente da situação que você está passando, que você está vivendo, que você tem essa força, Que tudo tem exemplos na palavra de Deus, Que sejamos como Davi, Davi, ele estava com o filho doente, era o filho do pecado, mas ele não queria que aquela criança morresse. Ele tinha amor pelo filho dele e ele lutou, jejuou, a palavra diz que ele se ungiu com pano de saco, se ungiu com cinza, se vestiu de pano de saco, ungiu a cabeça, fez tudo que podia fazer, mas chegou a notícia que a criança havia morrido. Então, até os
os que serviam Davi falou: como que a gente vai dar essa notícia para ele se quando ele estava, o filho ainda estava vivo, ele não estava nem se alimentando, né? E Davi falou, aí quando Davi percebeu o assunto, ele falou: ele morreu, seu filho morreu. E ele disse: agora eu posso lavar o meu rosto, posso me alimentar, agora eu posso sair do jejum, porque Deus já havia decidido a situação. Então você está passando por seja qual for o nível da luta, coloca diante do Senhor e faça tudo que o Senhor te instruir a fazer. Se der errado, você vai dormir com a cabeça no travesseiro, tranquila, porque o Senhor, Ele vai te dar forças e Ele vai te avisar também, quando o jogo acabou, quando não dá mais, quando perdeu. Aparentemente, diante dos homens, você perdeu a batalha, mas diante do Senhor você ganhou experiência, você ganhou força, resistência, você ganhou sabedoria, você se tornou uma outra mulher diante da situação. Então eu quero te encorajar, eu quero que você vá à luta, que você lute pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos, por toda e qualquer situação que você venha por diante do Senhor. Não importa o que as pessoas dizem, o que as pessoas não creem. Você, mãe, você precisa crer no teu filho, você precisa crer no propósito pelo qual o Senhor te enviou para essa terra, o que Ele quer te formar em você, essa mulher que agrada o coração do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra que é muito rica, que vem do coração de Deus para a sua vida, mãe, que essa palavra venha te edificar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.